Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre o direito das sucessões. E claro, eu sempre quero saber de você que nos acompanha. Tem algum tema que gostaria de ver no programa? Manda sua sugestão pra gente, é só apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui na tela e entrar em contato com a nossa produção. Estamos aguardando. Aqui comigo no programa de hoje a doutora Ana Letícia, que é advogada e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões na OAB Piauí, especialista também em família e sucessões. Então, doutora Ana, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. E nós vamos continuar esse papo aqui de deserdação, de indignidade, direito das sucessões. E eu queria saber, na sua opinião, essa questão da deserdação, ela pode ser alegada no inventário extrajudicial? Como é que funciona essa questão? Bom, quando é alegado no inventário extrajudicial, o próprio cartório, o próprio tabelião, ele vai querer a sentença do juiz informando da deserdação. Sim. Porque como a gente falou no bloco anterior, né, a deserdação ela precisa ter esse processo, que é justamente para ouvir as partes, para saber se aquele testador colocou cláusulas compatíveis com a deserdação, se foi realmente motivada, ou se não foi aquela brincadeira, nem brincadeira, né? Se não foi aquela forma de punir Sim. o filho, de punir o cônjuge, Sim. por alguma desavença. Como de exemplo que eu dei, né? Eu sou corintiano e meu filho é flamenguista, vou deserdar, que é um absurdo eu ser corintiano e ter um filho flamenguista. Então, quando vai lá no cartório e tem essa cláusula de deserdação, o próprio tabelião vai pedir a sentença, porque a gente Sim. precisa da sentença informando que aqueles herdeiros de fato vão ser deserdados, que o motivo que aquele testador trouxe no testamento é um motivo válido. Sim. Então, a gente precisa primeiro dessa sentença. Após a sentença, aí a gente consegue seguir com o inventário extrajudicial. Eu acho importante também esclarecer a questão do testamento aqui, né? Então, na verdade, a deserdação, ela tem que ser proposta uma ação de deserdação pelo interessado. Então, vamos trazer aqui para o caso Cid Moreira. A pessoa que ela vem a falecer, ela pode ou não deixar testamento, como a gente viu. Caso ela venha a deixar testamento, tem que existir ali uma abertura e um cumprimento desse testamento no âmbito judicial. Então, o falecido, ele vai dizer no testamento que está deserdando os dois filhos, no caso do Cid Moreira. Então, a viúva, eu não me recordo agora o nome da viúva dele, ela que é interessada e vai entrar com essa ação de deserdação. E por que ela vai entrar? Porque ela vai ter que comprovar que, de fato, houve um dos motivos elencados na nossa lei, que é o que a gente falou aqui, injúria grave, ofensa física. Então, dependendo do motivo que o Cid Moreira alegou lá, eu vou deserdar o Roger. Eu lembro que é Roger e eu acho que Rodrigo, o nome dos filhos dele. Então, ele disse os motivos, então tem que ser feita essa questão do testamento para depois entrar com a ação de deserdação. Então, para você ver, até existir ali o inventário, existir a divisão do patrimônio entre os herdeiros, entre a viúva, ainda vamos ter muita briga, não é, doutora Ana? Porque vai ter que discutir. E como a doutora Ana bem colocou, os filhos poderão se defender. Eles vão poder dizer, olha, eu não fiz isso, não foi provado isso, né? Então, somente com a comprovação de que, de fato, houve esses motivos, é que nós vamos ter essa deserdação definitiva dos filhos do Cid Moreira. Bom, a gente queria falar um pouco agora no caso da sucessão testamentária, porque a gente vem falando aqui sobre legítima, sobre parte disponível. Então, para explicar melhor para o nosso telespectador, no caso de uma sucessão testamentária, quais são os limites ali que o testador tem para dispor dos bens? Ele pode deixar o patrimônio todo, como a gente conversou aqui, para terceiros? Bom, primeiro a gente analisa se aquele autor, né, do patrimônio, ele vai ter os herdeiros necessários. Então, vamos supor por exemplo, vamos aqui me pegar de exemplo. Se eu não sou casada, não tenho pais vivos, não tenho filhos, eu não tenho os herdeiros necessários, porque os irmãos, eles, coitados, não entram como necessário. Isso. Então, se eu não tenho ascendente, nem descendente, nem cônjuge ou companheiro, eu não tenho o herdeiro necessário. Logo, eu não tenho a limitação do meu patrimônio, não tenho a legítima. Então, eu posso, em testamento, dispor para qualquer pessoa.
posso deixar para o meu vizinho, posso deixar, se eu quiser, para minha irmã. Isso. Se eu não quiser deixar para os meus colaterais, que é entre irmão, tio, também não preciso deixar, porque eles não são herdeiros legítimos. Então, posso deixar para qualquer pessoa. Agora, se eu sou casada, se eu tenho um filho, ou se, por exemplo, eu tenho apenas meus pais vivos, meu patrimônio ele vai ser já restrito. Então, 50% desse meu patrimônio vai ter que ser guardado para essa legítima, para esses herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários. E o outro 50%, que é o que a gente chama de disponível, a gente pode dar para quem quiser, pode dispor para quem quiser. Inclusive, por exemplo, já teve até algum caso, se eu tiver um filho preferido, eu posso usar essa parte disponível e dar todinho para um dos filhos. Que nós tivemos agora um caso, não sei se foi o Pelé, não estou lembrando, que eu também até falei no meu perfil no Instagram, que ele deixou, né, os filhos, e é importante dizer também que se tiver um filho, já acontece isso. Já acontece, né? Então, isso. assim, eu tenho um filho, 50% é dele, ele que vai receber. Né? Então, a gente quer colocar aqui para você, telespectador, o seguinte: na questão do inventário, qual é a pergunta que é mais recorrente na nossa área? Doutor, isso aqui vai ficar para quem? Então, o que a gente quer mostrar para você é que vai depender de muitas coisas. Vai depender de quê? Vai depender se aquela pessoa que faleceu, ela tem cônjuge ou companheira, porque se ele tiver meação, vai ser dela, metade também vai ser daquela pessoa, e a outra metade vai dividir. Metade dos legítimos e metade para quem ele quiser. Então, na verdade, a gente considera aí um todo de 100% e vai depender dessa série de situações. Eu tenho que ver se tem cônjuge companheiro, eu tenho que ver se tem descendentes, eu tenho que ver se não tem descendentes, vai ter ascendentes. Então, por isso, aqui que é fundamental que você procure um especialista nessa situação, para que vai depender do regime de bens, né, que a gente já conversou mais ou menos aqui, que é aquela questão da partilha, vai ficar com quem essa casa? Então, é a mesma coisa. Eu morri, né, tem a partilha em vida e a partilha em morte. Qual a partilha em vida? É no caso do divórcio. Então, eu tenho aqui meu marido, eu me separei, eu me divorciei dele, o que vai ficar para cada um? Nós estamos falando aqui da partilha em morte, que é o direito das sucessões, né, doutora Ana? Isso, porque nem sempre o cônjuge vai ser herdeiro, ainda Exato. tem mais essa. Ainda tem mais essa. Aí, porque até uma coisa interessante que às vezes... Porque vai depender do regime de bens. Isso, vai depender do regime de bens. E às vezes a viúva vai procurar o advogado e fala: ah, mas o meu filho falou que eu não tenho direito a nada. Então, quando a gente vai analisar o regime, se for separação total, aí realmente a gente tem que ver, não, separação total você tem aqui vai direito concorrer sim. Só vai concorrer com os filhos, isso. Se for, exatamente, se for comunhão parcial de bens, a gente vai ter que ver. Tem os bens comuns, só foi aqueles bens constituídos durante o casamento? Foi, então você só vai ter a sua meação. Isso. Você não vai ter a herança, você só vai ter a meação. Então, tudo isso a gente analisa. Então, até nessa parte em relação do cônjuge, é interessante a gente saber porque influencia muito. Isso. E como a gente até viu aqui, só nessa pequena explicação, a gente viu como é complexo, como é cheio de detalhes. Por isso que quando a gente vai falar com o cliente, até mesmo com os alunos, a gente está sempre rabiscando. Exatamente. Para desenhar mesmo e fazer entender. E aí a gente trouxe um dos institutos do direito das sucessões, que é a deserdação. Então, quando acontece um caso desse, né, de um famoso, com essa repercussão toda, acaba que o lado bom é que a gente pode trazer à tona assuntos dessa natureza, que antigamente a gente só falava em salas de aula, né, doutora Ana? Então, um outro assunto importante também, muitas pessoas, vou lhe chamar de Ana, minha colega, muitas pessoas elas têm dúvidas se existe a possibilidade de fazer uma mediação no processo de inventário. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre isso também, que, inclusive, antes da gente entrar nessa pergunta, a questão do novo Código Civil, da reforma e do projeto, a gente sabe que já tem previsão até do cônjuge, do companheiro ser afastado, né, do como herdeiro necessário. Situação também que tem trazido aí muita polêmica no meio jurídico. Então, pode ser que no ano que vem o cônjuge não vá concorrer ali com os filhos na herança, vamos aguardar. Mas já é um ponto bastante polêmico. Já é polêmico. Então, assim, na sua prática, doutora Ana, como é que tem sido essa questão de trazer esses institutos, essas práticas colaborativas para o processo de inventário?
Bom, geralmente, quando a gente vai fazer mediação no processo de inventário é porque a gente está tendo conflitos de entendimento. Principalmente com aqueles herdeiros, o filho, né, que dedicou a sua vida ou parte da sua vida no cuidado do pai ou no cuidado da mãe adoentada. E aí, na hora da divisão, aquelas pessoas não acham justo receber só 50%, receber só um quarto, se for 4 filhos, não acha justa a divisão. Ou então porque em vida o pai deixou bens para tal pessoa e ele quer que esse bem volte. Então a gente tem vários debates, vários conflitos relacionados a isso. Sim. Então é muito interessante a gente analisar o que está causando esse conflito, se é realmente por conta dessa sensação de injustiça ou se é porque aquele filho que foi preterido a vida toda e que por algum motivo quer ser compensado após a morte. Sim. Então a gente sempre tem que procurar esse motivo. Quando a gente identifica, aí a gente começa a tentar ali solucionar. Por quê? Inventário ou abertura de testamento, embora seja mais simples o testamento, mas em regra eles são processos morosos, que demoram um pouco, até devido a como a gente, pela explicação aqui, a gente percebe a complexidade. Então são processos que acabam demorando um pouco. Então a gente até às vezes utiliza o fator tempo como uma questão de negociação. Um aliado. Como um aliado à negociação. Então a gente fala, olha, você quer receber esse bem, certo? Mas se a gente for brigar, entrar na justiça, brigar porque o seu pai deixou num pedaço de papel, que não foi testamento, deixou em um pedaço de papel dizendo que você que vai ser o dono desse bem, isso vai levar anos para ser comprovado. Porque a gente tem aquela parte da legalidade, a gente tem a parte de analisar, então a gente tem que colocar na balança o que vale mais a pena. Isso. Você deixar 10, 15 anos para receber um bem, uma herança, ou você receber em 1 ano, 2 anos, sendo bem pessimista, né? Quando é em consenso, graças a Deus a gente tem as varas de sucessões agora especializadas, quando é em consenso, esse processo ele diminui bastante. Isso. Então a gente tem que ter essa análise aí. Isso. Eu tive uma situação na defensoria em que eu acho que já estava assim há 20 anos esse inventário, ainda nem tinha a vara de sucessão exclusiva como a gente tem hoje. E uma série de situações pode acontecer no processo de inventário, como a doutora Ana colocou, até a questão da regularização do imóvel, a questão da documentação, a questão do pagamento de impostos, a questão de morte de herdeiros. Na situação já estava assim na geração dos bisnetos, ou seja, eu tentei fazer uma mediação na defensoria, eu acho que tinham 30 pessoas na minha sala, eu lhe juro, eu trouxe todo mundo que estava lá no inventário para a gente tentar conversar. Então, muitas vezes é melhor que você receba, às vezes a questão do imóvel, que você vê, as pessoas deixam para regularizar depois que morre, ou um bem que foi vendido para outra pessoa e não foi passado para essa outra pessoa porque o herdeiro faleceu antes. Então, pessoal, nós temos uma série de situações que naturalmente podem atrasar o inventário. E muitas vezes essa mediação é importantíssima. Essa mediação não é você tirar o que o outro tem direito, é você tentar contornar, como disse a doutora Ana, contornar essas situações de forma que o processo possa andar mais rápido, de forma, até para entender a situação real, a gente tem dificuldade. Sim. Muitas vezes, quando a gente pega o processo, já tem ali alguns meses, e aí o bem já foi vendido, ou então a pessoa já morreu, né? O que é que existe hoje? Essa situação, esse bem aqui está alugado, então assim, tudo que você vai fazer em um processo de inventário, você, se for judicial, você tem que pedir autorização. Então eu preciso vender um bem, eu preciso alugar um bem, então eu tenho que sempre estar ali comunicando ao juiz nessa situação. E sempre demora, né? Nessas situações. Então, sim, pode ser feita mediação, porque a gente tem essa sensação de que inventário, por ser um processo que a lei determina, que tem muitas questões objetivas, que não poderia fazer, mas audiências raramente mais pode ser marcada. Excepcionalmente, nesse processo mesmo que eu acompanhei, o juiz marcou a audiência, a gente atualizou o juiz dos herdeiros, dos bens, dos documentos e pedimos a designação de audiência, até para entender, né, como é que estava a situação dos bens e dos herdeiros. Isso, né? até na parte da mediação de inventário, como você bem falou, é raro o próprio juiz
por vontade própria, marcar uma audiência de conciliação e mediação. Isso. Justamente porque não é comum no processo de inventário ter esse tipo de audiência. Nas varas de família até porque é estimulado. Agora, no inventário, como é algo mais burocrático, é questões de documento, a gente entende que é só ver ali os documentos, ver quem os herdeiros e divide. Fácil seria se fosse só isso, né? Isso. Mas como a gente tem essa dificuldade, o que acontece? Nós podemos tentar a negociação, advogado da parte, advogado da outra parte, tentar ali conversar. E se a gente perceber que dá para tirar um acordo, aí a gente pode requerer ao magistrado informando que tem uma possibilidade de acordo e designar uma audiência. Exato. Ali senta todo mundo e se o acordo for feito, já é feita a sentença, já é feita a partilha. Isso. Ali mesmo já é feito. Todo mundo sai ganhando. Em termos de celeridade, de economia. E aí é só providenciar as averbações, registro de imóvel, quem vai ficar com quem, divisão de patrimônio. E aí é tudo mais tranquilo depois disso, né? É bem mais tranquilo. Isso. Ana, vamos falar agora sobre as consequências dessa deserdação. O que vai acontecer, né, em termos jurídicos com esses filhos do CID quanto à deserdação, né? Pronto, se realmente ficar comprovado que o motivo da deserdação foi um motivo válido, esses filhos do Cid Moreira vão considerar como se eles estivessem mortos. Então, eles não vão receber nada, é como se eles nunca tivessem existido. Como se eles tivessem ali falecido antes do Cid Moreira. Então, o que acontece? Quem iria receber a parte deles vai ser os descendentes, se eles tiverem descendente, ou os outros ascendentes, que no caso a viúva, se for mãe deles. E o que isso quer dizer? Se for descendente e o filho for menor de idade, esse que foi deserdado ou se tornou indigno, eles não podem receber frutos em relação a isso, ou seja, se for um imóvel, ele não pode receber o valor do aluguel e ele não pode administrar esse bem. Então, se aqueles filhos dos filhos do Cid Moreira, né, ou seja, os netos do Cid Moreira, forem menores de idade, aqueles que foram deserdados não podem administrar os bens e nem podem receber possíveis frutos, como os aluguéis. Sim. Então, eles não vão ter contato nenhum com o patrimônio do pai. Apenas aqueles descendentes, apenas os netos ou aqueles ascendentes se ainda estiver vivo, no caso a viúva. Certo, que a gente sabe que tem o Instituto, né, da representação no direito das sucessões, que é o quê? Que muitas vezes, se eu tenho direito a receber uma herança do meu pai, se eu falecer, os meus filhos vão receber aquela parte que eu tenho direito. Então a pergunta é justamente para a gente esclarecer isso. Se os meninos Roger e Rodrigo, salvo engano é Rodrigo, eles forem realmente confirmados que eles praticaram aqueles motivos que o CID indicou e eles forem deserdados. Se eles tiverem filhos, esses filhos vão conseguir receber a parte dele? Recebem, né, a parte dele pela representação, porque é interpretado como se eles tivessem falecido. Pronto. Aí faleceu sob os outros herdeiros, que são os filhos. Certo. Então a indignidade e a deserdação, ela causa esse efeito. Certo. Então a gente vai agora, para a gente concluir nossas dúvidas, Ana, a gente vai falar um pouco sobre essas questões emocionais, familiares. Como a gente conversou aqui, o inventário ele tem uma carga muito pesada, inclusive ele tem um prazo para que a pessoa abra o inventário após o falecimento da pessoa, que a nossa lei traz 60 dias. Caso não abra naquele prazo, paga uma multa. Então a gente ouve muito falar, eu tenho certeza que você já ouviu, telespectador aqui da Cidade Verde, a questão do termo planejamento sucessório. Então a gente quer trazer a importância aqui de você ter essa preocupação, porque o que acontece? O brasileiro ele só deixa tudo para resolver quando existe um problema. A gente que é da área, a gente nunca é chamado para prevenção, a gente sempre é chamado para apagar os incêndios. Sim. Então já é uma carga muito pesada, você perde um ente querido, você tem que providenciar todo
todos esses documentos, você tem que abrir o inventário, você tem que reunir os herdeiros, conversar, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Ana, dessas questões, né? Como elas influenciam ali no inventário e a importância da gente ter essa preocupação com o planejamento sucessório. Fala um pouco para o nosso telespectador o que é isso. Pronto. Primeiramente, o planejamento sucessório, para a pessoa fazer, ela tem que ver a morte não como um tabu, né? Porque a gente tem não tem essa preocupação, a gente tem esse medo de falar de morte achando que vai atrair, mas não vai, a gente vai apenas, como você bem falou, a gente vai prever futuros desgastes emocionais lá na frente. Então é até interessante, e assim, mudando um pouco de assunto, quando você é adulto, tem esses bens, tem investimentos, a gente pode colocar em pastas, né? O que tem ali para ser feito, quais são as senhas do banco, quais são as senhas do aplicativo. Porque se acontecer alguma coisa, ou falecimento, ou a pessoa ficar internada e não ter como mexer nesses dados, você não vai deixar a família desamparada. E a gente vê muito isso, né? De família que fica desamparada porque não sabia quanto que aquela pessoa que faleceu tinha, o que aquela pessoa tinha. Sim. Então, até pra gente fazer o inventário demora, porque a gente vai ter que fazer uma busca dos bens que a pessoa não sabia. Nem às vezes o cônjuge, nem o companheiro. O cônjuge sabia. Por isso que a gente fala muito em planejamento matrimonial, sucessório. O matrimonial diz respeito a esse regime, a administração dos bens ali enquanto você é casado, enquanto você vive em união estável. E o planejamento sucessório é exatamente após a morte ali, e tudo isso afeta e impacta diretamente em vida. Sim. Muitas vezes a gente vê, eu peguei situações em que a pessoa, o cônjuge, trabalhava com o marido, Ana, há não sei quanto tempo, tinha uma empresa e ela não sabia nem que a empresa tinha sido registrada, ela não tem acesso a faturamento da empresa. E aí, depois que tem o divórcio ou depois que a pessoa morre, é que ficam doidos atrás e querendo deixar todos os profissionais loucos. A gente fica realmente naquela situação calma, porque eles querem resolver tudo do dia para a noite e requer um tempo para reunir documentos, um tempo para a gente, né, organizar tudo isso, que não é fácil, né? Diga-se de passagem. Isso. E se a pessoa não tem esses dados, não tem essas documentações, 60 dias não é o suficiente. Não é o raramente acontece de a pessoa entrar nesse prazo. Nossa, demora muito, a não ser que a pessoa realmente seja precavida, tenha tudo documentado e tudo guardado, aí sim, a gente, ou com 30 dias, que é quando passa aquele luto, aí já consegue procurar o advogado, já consegue entrar com o processo de inventário. Mas quando não tem essa organização, não dá, 60 dias é um prazo muito pequeno. E por que a gente tem que fazer esse planejamento? Tanto para evitar essa demora mais, como para evitar possíveis conflitos. Porque o planejamento sucessório, ele pode ser tanto ainda feito em vida, a pessoa distribuir os seus bens em vida, como pode, por exemplo, fazer um testamento, que é o mais comum que a gente tem, de deixar aqueles bens para as pessoas, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para um amigo próximo, para um irmão, se quiser, dentro da parte disponível. Então, a gente tem que ter essa preocupação. O exemplo mais bom que a gente pode utilizar, que saiu aí na mídia, é o do Silvio Santos. Que aí o que a gente percebeu? O Silvio Santos, não fiquei sabendo de nenhum conflito. Diferente do Gugu, que fez o testamento, só que ainda teve o conflito. Porque a gente até pode perceber isso. Mas ele fez o planejamento, mas ainda assim teve o conflito. Mas isso a gente também pode evitar em vida, fazendo diálogo, conversando. No caso dele foi a questão da união estável, exatamente. Então, essas questões, elas vão diretamente impactar ali na abertura do inventário, e do Gugu foi isso. Mas o Silvio, apesar da gente saber que o patrimônio dele é milionário, ainda assim, como você disse, a gente realmente não soube. Por quê? Porque ele deixou tudo documentado, deixou tudo para cada uma das filhas. Muitas vezes, Ana, as pessoas nem sabem o que aquilo ali pode fazer, né, em vida.
Ela acha que não, eu só posso fazer isso depois que eu abrir, não sabe questão de quantia de banco, que por vezes não é necessário nem que tenha um inventário, algumas situações que você pode, seguro. Então, por isso, tem várias ferramentas hoje dentro do planejamento sucessório, como o testamento, que você pode se valer, e aí as pessoas devem estar dizendo, olha, mas isso aí é para quem é rico, isso é para quem tem muito patrimônio, e não é, tá? É claro que um planejamento sucessório mais complexo, ele vai ser para quem tem mais renda, para quem tem mais patrimônio, mais bens, mas hoje ele é importante para pequenas coisas, não é? A gente vê no dia a dia a administração dos bens, questão do próprio regime, aluguéis, por exemplo, a gente tem a previsão no nosso código de que frutos em bens particulares, por exemplo, aluguel que você falou, pertence aos dois, mas eu posso colocar no meu regime que não, que aquilo ali vai ser só da doutora Ana, da minha esposa, da Ana. Então, assim, tem uma série de situações que eu posso incluir no pacto antinupcial, por exemplo, falando aqui de planejamento matrimonial, assim como no sucessório, que eu posso incluir vida e que vai prevenir ali conflitos no futuro, certamente. Exatamente. No próprio planejamento, a gente pode até colocar cláusulas de não conflito. Isso. No próprio testamento você pode fazer isso. É verdade, bem A gente lembrado. pode colocar essa cláusula de não conflito, que é exatamente para evitar conflito entre os membros. Aí os telespectadores podem falar, mas eu não tenho tanto bem. Mas se tiver muitos irmãos... Exatamente. A gente sabe quando tem muitos irmãos, muitos herdeiros, querendo ou não, vai ter um conflito. Às vezes tem uma casa para dividir, mas tem 10 irmãos. Exatamente. Essa cláusula que a doutora Ana falou diz respeito a, antes de entrar na justiça, você procurar um meio para fazer uma mediação. Então, você já coloca ali no planejamento que antes de judicializar, que a gente chama de entrar na justiça, você vai tentar os meios que a gente chama, né, de conciliação. Mediação, conciliação, dependendo da situação. Então, são várias as possibilidades hoje, né, que a gente tem, justamente porque a gente viu como era sofrido esse momento. E hoje a lei, a própria jurisprudência já tem essa construção, diversas ferramentas para que você evite esses conflitos no futuro. Isso. O Família na Real vai ficando por aqui. Eu quero agradecer minha convidada maravilhosa, doutora Ana, muito obrigada. Foi um bate-papo leve, apesar de ser muito técnico aqui o assunto, mas eu acho que a gente conseguiu trazer para o nosso telespectador de uma forma acessível, de uma forma que ele pudesse entender. Foi muito legal a gente trazer o caso do Cid Moreira, porque aí fica mais fácil a compreensão. Eu gosto sempre de trazer com exemplos. Então, muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade, por estar aqui, que eu sei como é que é seu tempo, suas aulas na faculdade. Então, gratidão. Eu que agradeço e eu espero que vocês tenham gostado também e que eu tenha me feito entendida, né? Sim, sim. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta e paciência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.